aula de hoje, já conversamos um pouquinho, colocamos nossa fofoca em ordem. Então, agora nós vamos começar ali o conteúdo, página 358. Nós estávamos falando ontem sobre ali o aquecimento global, né, o aumento de quantidade de poluição na atmosfera, que acaba ali afetando, acaba ocorrendo uma série de consequências. E eu lembro que nós paramos no gás metano. Enfim, que também é um gás poluente, assim como a poluição das empresas, das indústrias, né, que soltam ali o gás carbônico, certo? Então, em 2012, gente, a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica, com a sigla NOAA, adotou um valor de 2 metros como a previsão mais pessimista para a elevação do nível dos oceanos, até o ano de 2100. Então, as cidades localizadas em áreas litorâneas e os conjuntos de ilhas são as principais áreas ameaçadas a ficarem principalmente submersas havendo a elevação. Então, gente, as áreas costeiras, né, áreas ali que próximas ao litoral, que são áreas mais baixas, podem ocorrer o quê? Podem ocorrer ali o avanço do oceano, tá? Principalmente ali no círculo polar, principalmente nos Países Baixos, na Europa, que pode ocorrer esses problemas, tá? Quem lê para mim lá aqueles outros 2 parágrafos? No entanto e de acordo. Que página que é? Pode ler, página 358. Pode ler, quem falou que pode ler? De acordo lá, no entanto... No entanto, não existe um consenso entre os pesquisadores sobre as causas do aquecimento global e sua relação com o aumento da temperatura média global, que, segundo as previsões, irá subir de 1,5 graus Celsius a 4,5 graus Celsius. De acordo com as previsões, até 2100, ao menos 15% da cobertura de gelo das regiões polares da Terra será derretido, e o nível do mar será subido no mínimo 26 centímetros. Assim, é necessário que a sociedade reflitam sobre seu nível de consumo e suas fontes de energia. Isso, gente. Por que ali a temperatura média ela pode subir de 1,5 a 4,5 graus? Gente, por causa ali nós temos as latitudes, né? Da linha do Equador até o Polo Norte, da linha do Equador até o Polo Sul. É claro que nas áreas onde que tem uma maior incidência de radiação solar, as temperaturas vão o quê? Vão aumentar um pouco mais do que as áreas que recebem menor incidências de raios solares, como nos polos. Mas, gente, 1,5 graus a mais na temperatura média nos polos é muita coisa. Por quê? Porque vocês sabem que o gelo ele precisa estar a quantos graus para ele ficar solidificado? Quantos graus precisa ser o gelo para ele ficar solidificado? Abaixo de 0? Exatamente, muito bem. Abaixo de 0 graus. 0 graus para baixo a gente tem o quê? O gelo, tá? Que daí ele consegue ficar solidificado em pedra. Por isso que quando a gente tem ali geada na nossa região, acontece o quê? As temperaturas ficam abaixo de 0 graus, tá? Então nós temos ali as previsões, né? Que 15% das regiões polares vão derreter ali das calotas polares, né? Tanto no Polo Norte, que no Polo Norte, gente, o Círculo Polar Ártico, ou seja, o Oceano Glacial Ártico, ele não tem ali terras emersas, né? Só é gelo, não tem massa de terra no Círculo Polar Ártico. Só é gelo, é uma calota de gelo que ela é congelada devido às baixas temperaturas. Diferente da Antártida. Diferente da Antártida que nós temos o quê? O continente, né? Que tem ali terra emersa e também nós temos o que? O gelo na superfície, porque devido às baixas temperaturas. Então, isso dali, o que pode acontecer? 15% dessas áreas que nós temos ali cobertas por gelo, pode acabar o quê? Desaparecendo, tá? Então, os cientistas acreditam que o aquecimento global passará nas próximas décadas a ser o principal responsável pelo desaparecimento de inúmeras espécies de animais e plantas em razão
das alterações em seu habitat natural. Então, gente, nós temos o quê? Nós temos ali, com a elevação da temperatura, o que pode acontecer? As águas do oceano, elas acabam ficando o quê? Mais elevadas. Com as águas dos oceanos mais elevadas, a gente vai ter o quê? Desaparecimento de espécies de peixes, né? Corais que podem desaparecer, algas marinhas, além de espécies no habitat terrestre que também podem estar desaparecendo devido às altas temperaturas. Os pinguins, os ursos polares, né? Dependendo ali como será a temperatura, pode ocasionar o quê? O desaparecimento deles, tá? Embora o aquecimento da atmosfera tenda a elevar a evaporação e aumentar a umidade das massas de ar, causando maior precipitação de chuvas, em diversas partes do mundo podem também ocorrer períodos de seca prolongado, com uma maior instabilidade climática prevista pelos cientistas nas próximas décadas. Gente, isso já está ocorrendo agora. Tá? Se a gente pensar nos períodos que nós estamos tendo aqui na nossa região sem chuva, claro que nós temos ali o fato de dependermos ali do El Niño, né, do fenômeno El Niño, que acontece ali, o aquecimento das águas do Pacífico, nós também temos o quê? Com o desmatamento, que eu já falei várias e várias vezes para vocês, né, com o desmatamento da floresta amazônica ali do Pantanal, o que acontece? A umidade tende a ser menor aqui para a nossa região. Por quê? Porque nós estamos numa linha do trópico, ou seja, linha de deserto. Pode ocorrer o quê? A desertificação das nossas áreas. E o efeito contrário é o que pode acontecer o quê? Próximo à linha do Equador, cada vez com a temperatura do oceano aumentando, a gente pode ter o quê? Cada vez mais a formação ali de furacões, ciclones, dependendo ali da intensidade do calor e da quantidade de umidade nessas áreas, tá? Por serem áreas onde que nós temos ali extensas florestas tropicais, próximo à linha do Equador, nós temos ali grande umidade. Essa umidade, as correntes quentes que passam ali pelo Golfo do México e pela costa do Brasil e os ventos alísios do deserto do Saara, o que acontece? Tem ali a formação cada vez mais ali a formação dos furacões, né, dos tufões. Quanto maior a temperatura, quanto maior a temperatura, maior a umidade e quanto mais força tiverem os ventos, maior ali a possibilidade de termos os furacões, certo? Próxima aula eu vou ver se próxima aula eu consigo trazer ali a formação de um furacão, né, de um ciclone, qual que é a diferença de furacão e ciclone, para a gente estar ali trabalhando. Eu já falei que eu ia trazer para o outro sexto ano, eu vou trazer para vocês também, tá? Deixa eu só anotar aqui. Que isso pode ser... Oi. Lembra que eu tinha te falado no WhatsApp que eu ia chegar um pouco atrasada? Sim. Então, você me colocou na chamada? Já coloco, tá? Só terminar de explicar, daí eu coloco. Oi. É porque eu respondi um pouco atrasada a chamada, meu nome tá como presente. Tá. Está presente, sim. Ô, prof. Oi. Então, eu tô aqui com o computador dela, né, porque tá, mas ela foi no banheiro e já tá vindo, tá? Tá bom, então. Por que vocês entraram atrasada? Não sei se é. Bonito, né? Hoje eu vou deixar, a próxima aula eu não aceito, tá? Então vamos lá. Continuando. Nós temos um textinho ali em verde. Temos um texto em verde que vai falar ali: eras e períodos glaciais, investigando o passado. Vamos conhecer um pouquinho desse período? Quem que lê para mim o primeiro e o segundo parágrafo ali desse textinho verde? Posso ler? Pode. Atualmente vivemos em um período de estabilidade climática e de temperaturas amenas.
mas o clima se modifica ao passar do tempo. Analisando amostras que contêm informações e registros passados, cientistas descobriram que a Terra já tornou diversos períodos de aquecimento e o resfriamento motivado por ciclos ainda não totalmente compreendidos. Um dos temores dos cientistas em relação ao aquecimento global é que ele contraditoriamente possa levar a um novo período glacial, caso o padrão de correntes oceânicas responsável por transportar o calor das regiões mais quentes para as regiões mais frias do planeta seja alterado. Isso, então, como vocês sabem, nós possuímos o que? As correntes marítimas. As correntes marítimas quentes, elas são as correntes marítimas quentes, que nem eu expliquei para vocês já há um tempo passado. Elas saem da linha do Equador em direção aos polos, e as correntes marítimas frias dos polos para a linha do Equador, tá? Tanto da linha do Equador para o Polo Norte, como da linha do Equador para o Polo Sul, certo? Pode falar, Léo. Prof, eu já volto, vou pegar água. Tá bom. Então, gente, o mundo em si, ele já passou por diversas transformações, tá? Tanto ali na questão das glaciações, onde que tivemos ali vários períodos de glaciações, né? A última ocorreu ali há uns 100 milhões de anos atrás, mais ou menos, a última glaciação que nós tivemos, onde que a Terra, a Terra ficou coberta por gelo. Somente próximo à linha do Equador que nós tivemos ali temperaturas baixas também, tá? Porém, não foi totalmente congelado. Mas nós tivemos ali essa glaciação, onde que o mundo, né, ele passou ali por transformações. Claro que quando a gente tem um aquecimento, pode ser ali ocasionado. Pode falar, Maria Clara. Tem a Terra bola de gelo. Hã? Há alguns bilhões de anos teve a fase Terra bola de gelo. Sim. Tá, peraí. Então, gente, nós temos que entender o quê? Que esses períodos que o mundo ele passa por ciclos, tá? Pode ser que futuramente ocorra uma nova glaciação, tá? Pode ser sim, é possível ter isso. Porque nós estamos, assim, num patamar que nós estamos chegando no maior período ali, nas maiores temperaturas registradas no planeta, desde que começou a medição, tá? A aferição da temperatura. Nós estamos ali no pico. Esse pico pode chegar mais um pouquinho, depois a gente pode começar a ter o quê? O declínio dessa temperatura. Pode começar o quê? Decair a temperatura, tá? É possível que ocorra isso, tá? Não tem como a gente prever se vai ou não vai acontecer, mas a gente tem ali estudos através dos registros ali dos períodos de glaciação e não glaciação, né? Os períodos que aconteceram a glaciação, os cientistas eles conseguem, né, através das pesquisas, mostrarem os períodos ali de resfriamento e aquecimento da Terra. Claro que hoje o aquecimento da Terra, ele, por mais que as temperaturas estão ali elevadas, tem ali a questão das queimadas, tem a questão ali do homem também, que ele é responsável ali também pelo aquecimento global, mas tem a questão do aquecimento natural mesmo da Terra, que são os ciclos que a Terra passa, tá? Podemos ter ali, se essas correntes marítimas frias, elas pararem de irem até a próxima linha do Equador e as correntes quentes ficarem só na linha do Equador e não chegarem mais para o interior da Terra, né, para os polos, podemos sim ter ali uma nova era de resfriamento, né? Não sei se vai ser uma glaciação, como que vai ser, mas pode ser que ocorra futuramente, né, uma próxima glaciação, tá? O congelamento ali do planeta novamente. Certo, pessoal? Tranquilo? Podemos continuar? Virando a página, nós trabalhamos a poluição atmosférica, o solo também ele é poluído. Vamos conhecer agora a poluição dos solos. Gente, o solo cultivável e os diversos tipos de vegetação do planeta
se encontram ameaçados por causa do crescimento populacional e da demanda cada vez maior por alimentos e matéria-prima, tá? Então, o solo, o que que acontece? É no solo que a gente encontra ali os minerais, onde a gente tem o quê? A produção, onde que nós estamos morando, né? Onde construímos nossas casas, então é ali no solo que nós utilizamos, certo? Então, gente, com a expansão das atividades, dos cultivos, criação de animais e atividades extrativistas, em alguns lugares está causando impactos, tá? Ali pelo mundo. E esse tipo de impacto, o principal dele que nós podemos citar é o que? É o desmatamento e a degradação do solo pelo uso indevido de produtos químicos e poluição de resíduos sólidos e líquidos. Gente, por que que acontece isso? Quando a gente tem uma atividade mineradora, uma atividade extrativista, o que que acontece? Essa atividade, a mineração, ela causa o quê? Muito impacto no solo, tá? E para você ter essa mineração, muitas vezes são áreas de preservação. O que que acontece? Você vai ter o desmatamento. Quando você tem a mineração, pessoal, o que que vai ocasionar? Eles começam a cavar e começam a remover ali todo o solo atrás do quê? Minério de ferro, minério cobre, zinco, né? Os diversos tipos de minerais que possuem ali no solo, tá? E para separar esses minerais, eles utilizam o quê? Eles utilizam produtos químicos que são tóxicos. Então, vai o quê? Vai poluir ali o meio ambiente, vai poluir o solo onde ele estará sendo retirado, tá? Isso dali afeta todo um ecossistema, né? Principalmente o quê? Através ali da quantidade de chuva que vai chover numa determinada região. Caso você tenha ali o desmatamento da floresta amazônica, como que vai ter chuva na região amazônica se a floresta depende o quê? Da evapotranspiração para gerar a umidade, né? Então a gente tem que pensar que uma ação vai levar a outra ação. Quem lê para mim os outros 2 parágrafos, por gentileza? Posso ler? Pode. É ali em alguns Isso. ler os dois. Pode ler os 2. Alguns tipos de vegetação, como o cerrado do Brasil, têm o risco de desaparecer ainda neste século, em razão do avanço dos cultivos de soja e da existência de poucas áreas de conservação. A floresta está ameaçada pela extração ilegal de madeira, uma atividade difícil de ser monitorada e combatida, facilitando a erosão e a poluição dos rios. O professor caiu. Voltei. Tá. Eu caí da aula. Você lê para mim de novo aquele outro parágrafo da floresta amazônica, Lana? Pode começar lá do... Pera aí, eu não estou ouvindo direito. Vocês estão me ouvindo bem? A internet deu uma bugada aqui, daí caiu ali um pouquinho a conexão. Vocês estão me escutando? Pessoal? Sim? Então tá. Alana... Tá gravado. Não tem problema. Se vocês estiverem me escutando, tá bom, tá? Alana, você lê para mim novamente? Floresta amazônica? Das áreas nas quais atuam os madeiros ilegais. O desmatamento causa irreparável perda de biodiversidade e contribui para o processo de degradação dos solos, facilitando a erosão e a poluição das águas. Quando as matas ciliares são desmatadas, o assoreamento dos rios também é intensificado. Isso. Gente, o que acontece? O cerrado, pessoal, no cerrado a gente tem o quê? Os grandes latifúndios, né? As grandes fazendas agrícolas. Por isso que nós temos essa preocupação que o cerrado pode ser um bioma que aconteça ali a extinção dele até o final desse século, devido à intensidade, né? Devido ao grande uso que tem dessas terras,
tá? Então, por mais que nós temos ali locais que são demarcados como reserva, os grandes fazendeiros que possuem na região centro-oeste, eles não estão respeitando essa demarcação. E eles acabam o quê? Eles acabam ateando fogo, né? Por isso que a gente tem tantas queimadas ali, principalmente nos períodos da seca no Nordeste, no Cerrado, tá? E isso dali afeta todo o nosso clima aqui também. Quanto mais o número de queimadas, maior a quantidade de poluição, né? Maior ali o bloqueio para a entrada de frentes de chuvas, para a chegada de chuvas aqui para nós, tá? Outra coisa, outra questão, a floresta amazônica. Gente, quando a gente tem ali a extração ilegal de madeiras, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma grande quantidade de madeiras sendo retiradas ali, madeiras de lei, né? O que são madeiras de lei? São aquelas madeiras ou aquelas árvores que não podem ser retiradas da natureza. Então, a gente tem ali madeireiros que eles acabam entrando ilegal na Amazônia e acabam o quê? Acabam desmatando essas áreas, tá? E fazendo essa venda ilegal, né, da madeira, que se chama ali, a gente chama de biopirataria, que é o quê? Que é a venda ilegal de madeira. Aí, por quê? Porque é através ali dos elementos naturais, né? Biopirataria. Quando a gente tem ali a pirataria de CDs, né? Que é venda o quê? Venda ilegal de CDs de música, né? DVD, que tem bastante, ocorre bastante. A biopirataria, ela está ligada ali com a venda ilegal de madeira, de animais, né? Que acontece muito na região amazônica e também na região do Cerrado. Com essa perca da biodiversidade, a gente tem a degradação do solo, porque o solo na região amazônica, eu já acho que falei várias vezes, vocês já estão até cansados de escutar. O solo na região amazônica, ele é um solo pobre, tá? Ele não ele só tem ali a quantidade de nutrientes devido ao quê? Devido a quando as folhas das árvores caem, devido à umidade que tem ali na região, essa umidade vai fazendo que o humus, as folhas vão se decompondo, formando humus, que vai ser o quê? O nutriente para a floresta sobreviver. Se a gente tem ali o desmatamento, essa terra ela fica muito arenosa, é uma terra muito pobre. Ela depende o quê? De muitos nutrientes para ser produtiva, tá? E ali, quando a gente tem ali essa degradação, a gente vai facilitar a poluição, a erosão e a poluição das águas, tá? Principalmente quando as matas ciliares são desmatadas. O que é a mata ciliar? Gente, mata ciliar é aquela vegetação que fica no leito dos rios, tá? Que nem a gente tem aqui nessa fotografia. Aparece mata ciliar aqui? Observam. Não, né? Vocês viram como só tem grama? Então, a mata ciliar aqui, ela foi retirada. Observam que o rio ocorreu o quê? O assoreamento, né? Por quê? Porque devido à retirada das matas, quando acontece um período de chuva, a terra sobe, dependendo da chuva, os rios eles sempre ficam em áreas mais baixas. A terra que vem desde da parte mais alta descendo, ela vai o quê? Vai se depositar toda nesse rio. Se depositando, a gente vai ter o quê? Vai ter o assoreamento do rio, ou seja, vai reduzir a profundidade, né, do leito do rio. O que vai impedir ali, às vezes, a navegação, a embarcação e até o transporte de pessoas e mercadorias. E, principalmente, quando a gente tem um assoreamento de um rio, a gente tem o quê? A perca dos animais, né? Que estavam aqui, ou seja, dos peixes. A gente tem a morte desses peixes. Por quê? Porque esse rio foi totalmente tomado pelo solo, tá? Então, isso daqui é um rio que ele vai ocorrendo o quê? Vai morrendo o rio. Ele vai se perdendo a água que tem nele, tá? Então, por isso que a gente tem que ter o quê? Tem que ter muito cuidado nessa questão da mata ciliar. Tem que preservar, gente. A gente tem que cuidar para não perder, tá? Para a gente não ficar sem essa mata, certo? Então, ali a mata ciliar é a formação de vegetais presentes nas margens do curso da água e das nascentes, né? E o assoreamento é o acúmulo de sedimentos no leito dos lagos, rios e córregos, que é o quê? São sedimentos do solo, tá? Virando a página, quem que lê para mim lá o primeiro parágrafo? Posso ler, prof? Pode. O solo cultivável e os diversos tipos Não. de vegetação.
Lá na página 361, a perda do solo cultivável. Qual Dependemos. para a produção de alimentos. Dependemos. A produção de alimentos é causada por vários fatores, com a utilização inadequada de técnicas agropecuárias e o uso excessivo tanto pela agrícola moderna como a agrícola tradicional. O discorde devido aos produtos tóxicos após a colheita, prática comum na agrícola de substâncias, também contribuem para esse processo. Isso, então a gente tem ali a perda desse solo cultivável, né, devido à quantidade excessiva ali de uso de técnica, de uso de tanto ali de agrotóxicos, né, tanto a forma inadequada da utilização desse solo também faz com que a gente perca ali os nutrientes desse solo, né, as queimadas também contribuem para esse processo, tá? Em muitos lugares do mundo, o que acontece? A erosão é a principal ameaça do espaço rural, pois inviabiliza a prática da agricultura. A gente tem erosão, a gente começa a abrir o quê? Crateras. Abrindo essas crateras, o que vai acontecer? Vai acontecer a perca, né? A perca ali da matéria do solo produtivo, tá? Além de abrir espaços onde que você não vai conseguir trafegar nem com máquinas e nem fazer plantações. Os processos erosivos podem gerar a arenização e a desertificação, o que tornam os solos arenosos e desprovidos de nutrientes para as plantas se desenvolverem. Assim como a gente tem essa questão, se não faz aquele manejo do solo, né, a correção do solo, do pH do solo, ver se ele está muito ácido ou não, acontece o quê? Essa arenização. Por isso que muitas vezes, que nem eu já falei, tem um processo ali de calagem, né? Que é o quê? Utilizado o calcário para poder ali deixar o solo produtivo, para corrigir a acidez do solo. Grandes porções de solo foram inutilizados para o cultivo e tanto a perda de solo cultivável como o desmagradamento são os grandes problemas em áreas densamente povoadas, tá? Vamos ver esse mapa abaixo. Observem o mundo, a desertificação. Observam no Brasil tanto de floresta que foi desmatada, onde que nós temos ali risco alto de desertificação e risco muito alto de desertificação. Então, todas essas áreas onde que nós temos ali, próximo ao semiárido, próximo ao deserto, são áreas que podem correr ali esse processo de desertificação, devido ali ao uso inadequado, né, do solo, devido ali ao desmatamento das áreas, né, para o solo. Então, a gente passa ali por um processo de desertificação, tá, pessoal? Nós temos aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste, por quê? Porque a região Nordeste é onde que nós temos ali a Caatinga. Essa região é uma região ali que já tem o solo mais pobre e ela passa por esse processo de desertificação, tá, pessoal? Então, nós temos ali risco alto e risco muito alto. Certo, pessoal? Conseguiram observar o mapa? Já fez a chamada, né? Sim, fiz a chamada. Gente, tarefa de casa. Fazer a página 362 e 363, tá? Para quarta-feira. Beleza? 362, 363? Isso, página 362, página 363 como tarefa de casa. Tá bem facinho, bem tranquilo para fazer. Precisa postar? Não, por enquanto não. Só depois que a gente terminar todas as atividades da apostila, daí eu tiro uma aula para a gente postar essas atividades. Tá bom? Combinado, meu povo? Falta ali pouco menos de 2 minutos para terminar a aula. Eu vou deixar esse tempinho, vocês podem começar a fazer já as atividades até as 11h50, depois vocês podem fazer de tarefa mesmo, tá? Quarta-feira a gente se encontra, bom final de semana para vocês, minha gente. Se cuidem, aproveitem para descansar bastante, tá? E aí vocês vão fazendo as atividades, podem fazer ali bem tranquilos. Ok, minha gente? Combinado? Ok. Fechou? Acabou? Sextou? Sim. Até mais, galerinha. Tchau, tchau, gente. Até quarta-feira. Se cuidem. Beijos.
Beijo. Tchau. Beijos e abraços. Tchau, tchau, gente. Bye. Bye, bye. Falou.